Pastor Roger, muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor dando para a gente o seu tempo, que é precioso, seu olhar generoso, carinhoso. Lembrando sempre, está subindo o QR Code da 1013.2 que está nesse evento. Ter você conosco é uma honra, uma satisfação. Bem-vindo a bordo. Muito obrigado. A honra é toda minha de poder estar nessa cabine, dividindo esse tempo com você e com todos aqueles que têm assistido esse canal. Eu estou aqui muito empolgado. Essa é a grande verdade. Sentar nessa cabine já começou a mexer comigo. Então vamos voar? Vamos. Para isso que a gente veio. Então vamos lá. Sim, senhor. Então, Latam 123 está na 20 da esquerda, pronto para decolagem, Torre do Rio. Altura da decolagem, Latam 123. You have controls. Os comissários para começar o serviço? Pode. Vamos lá, estão liberados. Roger, já vi que você gosta muito de aviação. Bastante. Qual foi o primeiro? Você não tem família de aviador, pais aviadores, parentes aviadores, nada na família? Não, assim, família direta não. Com pais, irmãos, mas assim, grandes amigos de meu pai, quando éramos criança, ele era piloto do Sudameris, era o chefe do piloto do Sudameris, comandante Marcelo não, a gente chamava ele de Tio Martelo. Então eu não me lembro o primeiro nome do Tio Martelo, porque esse era o nome dele que a gente tratava. E sempre tinha churrasco aqui em Congonhas, lá no galpão do banco, onde tinha os aviões. Então eles ficavam fazendo lá o churrasco, ele era gaúcho, né? E aí a gente ficava brincando de entrar nos aviões, sentar na cabine, e eu me lembro que eu ficava fascinado com aquilo. E qual é a tua primeira memória de aviação? Primeira coisa na sua cabeça, você fecha o olho e você, pum, como se fosse uma foto. Foi quando criança, 8 anos de idade, nós fomos para Belém do Pará, no Caravelle. Então foi uma lembrança que a gente teve, assim, do meu primeiro voo dentro de um avião. Estava com o seu pai? Estava com meu pai, com a minha mãe. O pai e sua mãe. Lembra do rosto deles? Eu lembro, viu? Eu lembro porque foi um momento bem especial. Nós estávamos indo para Belém do Pará e foi um momento bem especial. O que você enxergou ali? Olha, eu vou falar para você que ter aquela visão de cima foi algo que mexeu demais comigo. Você lá de cima, a terra lá embaixo, as cidades pequenininhas passando. E a decolagem e o pouso sempre são momentos muito, muito legais, né? Você sair, começar a subir e o retorno. Foi algo que mexeu comigo ao ponto de eu sonhar em fazer carreira. Quase virou piloto de avião? Quase. Bom, começa com P também, né? Pastor, piloto, professor, né? Bem por aí. Você acha que quem voa está mais perto de Deus? Olha, a gente, uma vez numa entrevista para uma revista, eles fizeram essa pergunta. Não há como você se desvencilhar disso, né? Não que isso seja uma realidade, mas quando você sai, se desconecta aqui de baixo e está dentro desse cenário, parece que a gente tem essa percepção, essa sensibilidade mais aguçada. Ou seja, você experimenta Deus, você vive isso Sim, de alguma forma. Sim. Tanto emocionalmente quanto fisicamente, a sensação física. É parecido com voar? Sim, eu falo que desde que eu tive a minha experiência com Deus e dentro dela eu estava meio inserido já na questão do voo, né? Já conversamos a respeito disso, o voo de asa delta, de paraglider, então primeira coisa que sai de dentro de nós assim, é uma gratidão pela experiência. Obrigado, Deus, pela oportunidade de eu estar voando. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar contemplando a tua criação, a terra, o mar, as montanhas, os vales. Então, essa experiência da gratidão vem e aí depois você está curtindo, né? Então conta pra gente, asa delta, paraglider, como é que você entrou na tua vida? Foi exatamente pela paixão que já estava guardada lá dentro, porque em vez de eu fazer o caminho de uma escola de voo, eu acabei da escola muito cedo indo para a faculdade, fazendo faculdade de economia, e nesse momento eu tive a oportunidade de estar na Pedra Grande, no Rio de Janeiro. Opa! E na Pedra Grande no Rio de Janeiro, na Pedra Bonita no Rio de Janeiro, Pedra Grande e Atibaia, onde eu morei, na Pedra Bonita, e fui ali ver as decolagens e aquilo, falou, uau, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. E aí em 1982, procurei uma escola de asa delta e comecei a fazer o curso. Virei um piloto de asa delta em 1982. No dia 2 de dezembro de 1982, eu fiz o meu primeiro voo solo lá em São Pedro,
perto de Águas de São Pedro. E aí, a partir dali, começou uma história de paixão pelo voo muito intensa. Conta pra gente, qual foi a sensação do primeiro voo solo de asa delta? Você foi lá, segurou daquele piquezinho e pá, acabou o chão. A primeira coisa é concentração, sempre você está focado naquilo, você sabe como é que é. Então eu estava ali focado, quando eu vi que estava tudo certinho, aí você tinha aquela visão, mas eu falei, não posso me desconcentrar. Tinha que me concentrar no trajeto, na aproximação, no pouso. E naquele primeiro dia a gente fez 3 voos. Então eu me lembro que nesse primeiro dia que nós fizemos 3 voos ao longo dele, aí essas experiências foram sendo saboreadas um pouquinho em cada voo, e aí foi uma jornada de muitos voos. Né? Mexeu muito com você? Mexeu muito, mexeu muito. Nos meus primeiros anos de voo, a minha média era de um voo a cada 2 dias e meio. Tá louco? Porra, profissionalmente, tá vivendo disso era quase. Um voo a cada 2 dias e meio, tava lá eu. Isso era a média. Eu chegava no final do ano, dividia o número de voos que eu tinha pelos dias do ano e deu isso. Falei, uau, tô indo bem. Pô, doido. Conta uma coisa, Deus não tinha aparecido na tua vida ainda com a não. intensidade que apareceu agora. Exatamente. Onde é que o Roger aviador se encontra com o Roger futuro pastor? Exatamente. Onde é que eles se bateram, no bom sentido? Muito novo, muito jovem, então com 20, 21 anos de idade, e tendo todo aquele prazer de experimentar essa coisa de voo livre, o vento na cara. Então a gente é muito solto, e a minha vida com Deus era muito baseada em cima de uma religião que a gente recebe, as escolas, estudei em colégio de freira, em colégio de padre, então aquela coisa que não era tão aguçada. Você se fazia o básico. Totalmente básico. Para dizer que está indo. Fui para dizer que eu estou indo, né? Não tinha um relacionamento diário, não tinha. Então a caminhada, a vida foi me levando para alguns caminhos tortuosos, vamos dizer assim. Então nesses primeiros anos a gente foi levando e fui desenvolvendo como piloto, fui sendo piloto de competição, patrocínios, eventos, apresentações, manobras de acrobacia. Então a gente era bem desse jeito. Nesse processo eu conheço a minha esposa, comecei a namorar com ela. Ela é irmã de um voador que é meu amigo até hoje, também piloto de asa delta até hoje, competindo. E a partir daí, então, a nossa relação como namoro foi nos levando a um casamento, a gerar filho. Tivemos o primeiro filho, mas o nosso estilo de vida estava incompatível para os planos que Deus tinha para nós. E aí, no 7º ano de casado, nós sofremos alguns golpes fortes pelo estilo de vida que nós estávamos caminhando. Então, aí é uma história já que vai a um testemunho, né? Porque sofremos muito nesse processo. Nesses 7 anos, completando 7, sofremos bastante. E aí, nesse momento que a gente estava vivendo um caminho muito tortuoso, conhecemos alguém que me apresentou a pessoa de Jesus, e eu vi não numa religião, não em uma igreja, mas numa pessoa. Eu conheci um casal, eles tinham filhos, eu falei, uau, eu quero esse Jesus que eles têm. Eu quero ser você, tipo, conta pra mim. Eu quero isso que vocês têm. E ele me chamou, venha para minha igreja que você vai receber. Ele ofereceu um relacionamento. E esse relacionamento começou a nos despertar e começamos a ter experiência. E aí a primeira coisa que eu fiz foi levá-lo para fazer um voo comigo. Falei, agora eu vou te levar para fazer um voo comigo. Aí ele fez um voo duplo comigo, também se apaixonou, eu ensinei ele a voar. Ensinei ele a voar de parapente, né, paraglider, e aí fomos voando, eu levando ele a um crescimento no voo, e aí nesse processo, antes disso, a gente já sentiu o desejo de estar com eles na igreja, porque a gente se relacionava diariamente, fazíamos refeições juntas, tínhamos momentos de oração com eles, que era muito gostoso. Poxa, Faustão, né? Esse negócio, vamos na igreja deles? Aí a gente foi para a igreja. Aí quando eu entrei naquele lugar, aquelas músicas entravam no coração e eu começava a entrar num lugar em Deus. Aí a palavra era ministrada, falava, quem está falando da minha vida para ele? E a gente começou a ver que aquilo era muito bom. Né? Era muito bom, um homem acostumado a coisas radicais, porque eu com 12 anos era do surf, surfei muito até os 18 anos de idade, sempre fui apaixonado por motocicleta, né? Quando 13, 14 anos, meus amigos tinham e eu estava com eles, e eu pedia, pai, me dá uma moto, pai, não. Aí quando eu fiz 18 anos, eu comprei uma moto também, aí comecei a ter moto, comecei a viajar de moto, então a adrenalina, essa coisa gostosa sempre mexeu comigo. E eu estava então dentro do voo, então um homem acostumado à adrenalina,
adrenalina, mas quando eu comecei a experimentar a adrenalina de andar com Deus, de experimentar o poder do Espírito Santo de Deus, eu falei, Jesus, isso aqui é bom demais, isso é bom demais. E aí começamos a viver isso, aí nos filiamos aos Atletas de Cristo, em 1996, conheci na época aquele piloto de Fórmula 1 que veio a ser o líder, que era o Alex Dias Ribeiro, e começamos a fazer um trabalho junto com os Atletas de Cristo, contar o nosso testemunho, a nossa história para eles. E no voo, eu tinha uma escola de voo, eu era presidente da Associação Paulista de Voo Livre, eu era presidente do Clube Atibaense de Voo Livre, onde eu construí a sede do clube, e a lanchonete que nós tínhamos ali, que era um ambiente onde a turma chegava lá e ficava bebendo cerveja, a gente vendia, porque era aquilo que a gente tinha, mas chegou um dia eu falei, eu não quero mais isso, porque eu via um ambiente meio ruim, as coisas que aconteciam em função daquilo, e aquele lugar começou a ser um ponto de conexão com pessoas, né? Então eu, por ser presidente do voo, por ser dono de uma escola de voo, sim, eu levava meus alunos, o pessoal para voar na pedra, chegava antes de voar, a gente fazia uma roda de oração, onde chegava a ter 60 pessoas, dávamos as mãos, Senhor, obrigado por estarmos em cima dessa montanha, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para a gente voar, abençoa o voo de cada um que está aqui, aqueles que vão descer de carro também, leve debaixo da tua proteção, Senhor, que possamos fazer um voo maravilhoso, em nome de Jesus, amém. E a gente saía, a turma ficava empolgada, e chegava lá embaixo, a gente se encontrava na lanchonete, e podíamos conversar, e alguns vinham curiosos para saber a respeito do que era aquilo, e a gente tinha a oportunidade de tocar as pessoas. E a gente foi caminhando nessa tocada aí junto, e o meu pastor, que era voador também, começou a ser o pastor ali da turma do voo, então foi um momento muito interessante, porque eu continuei com o meu trabalho como sim, piloto de voo, como instrutor, como presidente, fazendo ali aquilo para o esporte que eu amava, que era o voo livre, e também pela vida das pessoas. E aí, naturalmente, começou a acontecer algo na nossa vida, porque sem perceber, daí começamos a investir também no conhecimento, começamos a fazer uma escola ministerial para ter um aprofundamento do conhecimento bíblico, da palavra, dos princípios, e começamos a utilizar aquilo, e os meus amigos do voo começavam a vir. A gente ia para a igreja de bermuda, camiseta e boné. Roger, você estava falando, me ocorreu uma coisa. O Roger, vamos voltar para o Roger do voo livre, do surf. Deus já estava na tua vida, nessa época? Olha, ele estava lá, ele olhava e falava, o que ele via? Ele estava ali olhando e falava, o Roger lá, a gente que ele enxergava? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Então ele já estava de olho em você, certo? Já estava lá só olhando o que você estava fazendo. Eu falo, que horas será que esse menino vai olhar para mim com um pouco mais de atenção? Eu vejo que em alguns momentos, alguns livramentos, alguns foram experimentados já na fase em Cristo e outros foram experimentados antes, porque a gente fazia umas coisas. Ou seja, você voando, você viu Deus várias vezes, tipo, chamaram a sua senha, você voltou na porta, né? Você viu só com a senha na porta, ó, vou chamar, hein? E eu falei, uau, hoje foi perto. E qual foi o maior susto que você levou? Olha, teve uma vez que eu tinha decolado alguns alunos, era final de tarde, aquele horário que a movimentação térmica diminui, o ar fica mais liso, então a gente leva os alunos para fazerem esse voo no final da tarde. A visibilidade estava muito limitada, não passava de 10 quilômetros. E o que tinha por trás, a gente não tinha hoje as informações. Me lembro que naquela época, para a gente voar, a gente vinha aqui em Congonhas para pegar a foto do satélite, para fazer uma leitura da foto do satélite, para escolher o lugar onde a gente ia voar no final de semana. E mais empírico, hoje é tudo fácil, né? Mas a gente trabalhava muito com visual. E a visibilidade estava em 10 quilômetros. E não vi que atrás daquela visibilidade, daquela parede que impedia a minha visão, tinha um baita de um CB. Mas estava o vento noroeste calminho, os alunos decolaram. Você levou para dentro do CB? Eu decolo, quando eu decolo, estou fazendo o meu voozinho tranquilo, próximo da montanha. O meu amigo pelo rádio fala para mim, Roger, presta atenção que está entrando um ventão. Nisso eu olhei para a pista de aeroporto que é de terra, lá em Atibaia até hoje, e vi aquela poeira vermelha subindo. Eu falei, tá entrando ventão. Falei, se eu acelerar e ir de casa para ir para o pouso, eu vou pegar esse ventão lá perto do pouso. É melhor eu ficar alto, vou sair da direção dele, vou tocar para o lado, deixa ele passar, depois eu volto para o pouso. Nessa saída que eu dei, o variômetro, que é o climb, ele é sonoro e visual, começou a gritar. E eu abaixando o nariz
para descer ou manter a altura, e eu subindo pra gente. Eu cheguei lá e olhei para o meu altímetro, eu tinha subido 900 metros colocando o nariz para baixo. Eu falei, uau! Você na estratosfera. Eu falei, eu acho que é melhor eu dar um caudal aqui, só que eu estava indo na direção de São Paulo. Aí eu peguei, dei um caudal e comecei a sair daquela direção e fui acelerando. E eu falei, aonde eu vou pousar? Porque daqui a pouco eu estou chegando lá em Cumbica. Aí eu cheguei e falei, daqui a pouco eu estou em São Paulo, eu tenho que achar algum lugar. E abaixando o nariz da asa para ela descer, e turbulência, daí uma hora o Vario parou de apitar. Quando ele parou de apitar, eu comecei a fazer 360 fechado, e não tinha, era floresta, árvores. Aí achei um descampadinho numa subida. Falou, é lá. É ali. Aí fui, mas uma turbulência. Os cabos de aço da asa que sustentam ela aberta, laterais, às vezes eles afrouxavam assim. Aí eu falei, aguenta firme, asinha. E aí fui até a hora que eu consegui pousar nessa parede que era inclinada, mas consegui fazer um bom pouso. Aí a perninha tremeu. Eu falei, uau! Aí nisso eu perdia o contato de rádio, porque já não tinha mais risada. Por causa das montanhas, mas aí chegaram um monte de pessoas ali, me ajudaram, desmontei a asa, carreguei no ombro, e aí um cara que tinha um sítio ali falou, não, eu te levo e tal. E aí cheguei na casa dele, peguei o telefone, liguei para minha esposa, ela estava grávida, não me lembro se era o filho 03. Coitada da esposa. Aí eu falei, ó, tá tudo bem. A esposa já liga, não tem seguro. Pois é, porque o que aconteceu? Esse CB chegou lá no pouso, chovendo gelo, fechou tudo. E você de asa só olhando para ele, né? E eu fugindo dele, né? Eu consegui me adiantar e na frente dele achar esse pouso, mas foi uma experiência legal. Deixa eu passar para frente um pouquinho. Você acha que Deus te escolheu ou você escolheu Deus? Olha, eu creio... Quem escolheu quem? Ele escolheu a todos. Ele espera por todos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, vou sentar com ele, vou cear com ele. Então ele só está ali, aguardando uma posição nossa. Porque eu não posso dizer, porque ele não tem filhos preferido, ele tem filhos que o preferem. Essa é a diferença. Então o amor dele por qualquer um, por um bandido, por um drogado, por um marginal, por uma pessoa boa, ele ama a todos, ele não faz acepção de pessoas. Então quando eu vejo que ele não faz acepção de pessoas, mas ele está aguardando aqueles que o preferem. Então eu falei, uau, eu quero o Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais a tua presença, eu quero mais do teu relacionamento. Então a gente começa a procurá-lo de uma forma mais intensa, de uma forma mais diária, e começamos a desfrutar, porque o que eu digo para todo mundo? Do momento que eu o conheci, eu já tinha uma bagagem no voo. Eu já era um piloto experiente, eu já era um instrutor, eu já era um presidente de associação, eu era respeitado no meio dos pilotos por aquilo que eu era como piloto, por aquilo que eu fazia. Mas a partir do momento que eu conheci, subiu um nível. Você acredita nisso? Subiu um nível. Os meus resultados, assim, dentro de competições, começaram a ser melhores. Eu não sei se ele ativou algo dentro de mim que me deu, acho que, mais sabedoria em decisões, em escolhas, mais fé. Em alguns momentos que você está voando ali e está ficando baixo e você precisa de uma térmica porque você tem objetivos para chegar no voo. E aí, você dá mais uma, de repente ele aponta, tem uma térmica. Você vê um urubuzinho subindo, aí chega nele. Eu não vou falar isso porque eu tenho grandes amigos que voam e não têm a experiência que eu tenho, e que voam demais, mas foram experiências que eu tive. E aí eu pegava e falei, obrigado, Jesus! Pegando aquela técnica, subindo, chegando à base de uma nuvem. Então, ele não tem diferença, ele não faz acepção. Qualquer um é qualquer um, mas escolhê-lo é a melhor decisão. E o que é mais difícil? Fugir do CB ou se manter firme? É lógico, se você tem essa vida intensa com Jesus, com Deus, uma contrapartida sua em termos de comportamento, em termos de vivência, em termos de vida, em termos de postura, em relação às pessoas e às coisas. O que é mais complicado? Fugir do CB ou se manter dentro dessa linha? Você que voa sabe disso, né? Se manter dentro de uma linha rígida, né? Então, se você sai dessa linha, você vai para lá da sorte, né? Vai que dá certo, vai que dá errado. Eu vejo que eu acho que manter nessa linha, porque o nosso dia a dia, a gente passa por muitas situações, em dias que são mais noite, em dias que o CB cai pesado em cima da nossa cabeça e às vezes propostas chegam diante de nós. Olha, se você der esse pulinho aqui é um atalho, e muitas vezes os atalhos são propostas que podem nos causar prejuízos muito sérios na nossa vida, seja na nossa vida relacional, conjugal,
relacionamento com filhos, relacionamento com pessoas, relacionamento profissionais, porque tem um caminho abençoado por Deus. Ele fala, se você se manter nesse lugar, nessa posição que eu estou te colocando, você pode passar por isso, porque a palavra diz que nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele nos dá essa segurança. Mesmo passando por uma tempestade, por uma adversidade, ele estaria no barco e a calmaria vem. Depois do CD tem um céu azul, não é verdade? Aqui dentro, É verdade. né, essa posição o avião ele voa sobre as nuvens. Né? Muitas vezes a gente está aí, você vê aqueles CBs que tem mais de 13 quilômetros da base ao topo dele, a gente só olha aqueles que passam por cima, você fala, uau, ali o negócio é complicado. E às vezes na nossa caminhada existem situações como essa, uma adversidade, um problema financeiro, né, que muitas vezes entra, como é que eu vou fazer? E aí naquele momento você vê que se eu faço uma escolha errada, eu posso sofrer as consequências. Claro. Né? Então eu vejo que o dia a dia nosso é mais desafiador. E somos todos irmãos. Da forma que você enxerga, somos todos irmãos. Independente de estar junto com você na igreja, o professor é irmão do mesmo jeito. Dá para ter, e eu vou roubar essa pergunta que eu vou querer uma visão sua sobre o mundo tão polarizado como está hoje. Né? Quem não pensa como eu é meu inimigo, porque não pensa como eu. A gente entendeu que às vezes o que nos une é muito maior do que nos separa. E pensar uma coisa diferente não significa a gente ter inimizade, tendo respeito pela forma de pensar do outro. Sim. Somos só diferentes da forma de pensar. Sim. Nós continuamos tendo carinho um pelo outro da mesma forma. Né? É difícil para você lidar com esse irmão. Eu vou fazer um paralelo no futebol, né? Eu sou corintiano. Um dos meus melhores amigos é palmeirense roxo. O Gianfranco e o irmão dele é o Mauro Betti. São amigos meus, pessoas que eu gosto muito. Aqui nasceram porquinhos, o cara toma verde. Sério, o cara toma banho verde. Ele acorda verde. Chega a dar um ódio dele. Mas a gente se entende muito bem respeitando um ao outro. E como é que se lida com esse universo tão polarizado e às vezes tão distante? Eu costumo falar, tenho dito essa frase bastante há um tempo já para cá, quando essa questão de política, nessa última eleição, acabou causando muitas divisões e relacionamentos. Claro. E eu costumo dizer assim, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou machista, não é machismo, não é feminismo, é cristianismo. Então, quando você vive o cristianismo te leva a viver isso. Porque Jesus, o Evangelho de João fala muito a respeito do amor. Amai uns aos outros. Então, esse amor é algo que tem que ser praticado. Não, eu só vou te amar porque você é do meu time. Não. Então, não é o time que vai fazer a gente ser amigo. Claro. Né? É o amar uns aos outros. E quando eu tenho alguma coisa que me fez bem, uma convicção que eu tenho, que o cristianismo me traz, eu vou querer levar isso para todos aqueles que eu amo. Claro. Então, por exemplo, nesse meu meio onde eu frequentei muito e as pessoas conheciam o Roger antes de Cristo e o Roger depois de Cristo, foi algo interessante, porque eu me lembro que essa lanchonete que a gente tinha e a gente vendia cerveja e faturava muito, chegou um dia que eu para minha esposa, falei, vamos parar de vender aqui na lanchonete do Pouso, que era do clube, né? E parou mesmo. E parei. Aí os caras, GG, me chamam de, não vai vender mais cerveja, GG. Eu falei, cara, eu quero que esse ambiente seja um ambiente mais legal, que você venha aqui com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua filha, e possa ficar de boa, porque eu vi que a gente vender cerveja estava deixando o ambiente meio estranho. E aí as pessoas ficavam de boa ali. Quem queria ia na padaria, buscava e trazia, mas eu estava de boa. O meu faturamento caiu absurdamente para 10%. Mas o Senhor foi dando estratégias para a gente enquanto a gente esteve ali e mudamos. Aí fomos para o açaí, que na época estava começando a despontar, e a gente deixou aquele ambiente legal. Mas a gente se chamava, pô, brother, é aquele brother do voo, né? Sim. A gente fala muito. No contexto igreja, a gente chama irmão porque nós somos irmãos em Cristo. Claro. Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo. Então é uma fala que, ô meu irmão. Então eu creio que dentro de outros ambientes, seja no motociclismo e tudo, automobilismo, eu não sei se existe essa forma de se tratar como irmão por aquilo que estão dentro da aviação. Eu acho, no voo, por exemplo, os caras chamam irmãos alados. Claro. O pessoal do voo se chama muito assim. Mas eu não sou de construir muros. Nós temos que construir pontes. Porque as pontes, elas fazem o relacionamento acontecer. Porque não é porque eu sou preto e você é branco, não é porque eu sou Corinthians, você é Palmeiras. Esse relacionamento precisa existir. E a essência de Cristo em nossa vida é algo que precisa despertar. Como aconteceu comigo? Eu falei, eu quero o Jesus que está na vida desse cara. Porque a
religião não me levou a experimentar isso. Eu quero isso que ele tem. Então isso surgiu em mim. Então, da mesma forma que isso surgiu em mim, o meu desejo é que pessoas vejam que o Cristo que habita em mim, ele, da mesma forma que ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, ele tem para fazer na vida do outro. Claro. Então, se eu posso ser essa ponte para levá-lo, mas não levantando barreiras, eu vou e me relaciono com todos aqueles amigos. E hoje eu tenho um respeito muito grande porque eles conheceram aquele Roger. Eles viram que aquele Roger viveu. Eles viram por aquele Roger passou, pelo que ele transicionou e viram quem eu sou hoje. São 43 anos. Para com isso. São 43 anos. E vivo, né? Que é um milagre, né? Então temos amigos. Então hoje, assim, o respeito que eu tenho por parte deles é muito grande. Me chamam de mestre. Então é algo que é gostoso de ter. E esse respeito mútuo, eu acho que tem que existir sempre. Hoje eu vou te fazer uma pergunta complicada, mas não vou deixar de perguntar. Tudo que você fala toca muito na gente e é muito sensível. É uma coisa muito rica, muito alegre, muito feliz, muito enriquecedor no sentido puro da palavra. Tem muita gente que usa essa palavra para enriquecer de uma outra forma, vou colocar desse jeito. E sem falar de denominação A, B, C ou D. Como é que eu, pobre mortal, que estou ali no perrengue, estou sofrendo, estou buscando uma palavra, estou buscando um lugar, estou buscando alguém que me dê conforto, que me dê principalmente a capacidade de enxergar. E o que eu acho mais bonito no cristão é isso, é você acreditar sem ver. Isso é que o negócio é osso, né? O cara acredita que o bagulho aconteceu e vai acontecer sem enxergar. Isso é fé pura mesmo, é o que move literalmente montanha, né? Cria na gente uma capacidade de fazer, de reagir absurda, né? Como é que eu consigo detectar com o meu Rogerzômetro? Opa, peraí, aqui é roubado, hein? Melhor eu aqui do lado, aqui que encaixa mais para mim. A gente precisa estar pronto para chegar nos lugares, mas aqueles lugares que a gente tem acesso para chegar. Às vezes a gente faz algumas programações, isso é um trabalho mais de evangelismo, tem alguns lugares que pegam moradores de rua e tem uma data específica, é um local, uma casa onde eles recebem um banho, vão receber um café da manhã, vão receber uma palavra, uma oração. Então, eu acho que quando a gente tem sempre algo a oferecer, né? Porque eu não posso ir em algum lugar que a convicção contrária ela é tão grande e não abre uma porta para mim. Entendo. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de polemizar, de chegar com alguém que tem uma crença, eu falo, eu creio nisso e eu estou nisso, e eu não gosto de chegar e falar, você está errado, eu não acho que esse é o caminho. Né? Eu falo, eu tenho essa convicção, eu falo da minha convicção. Claro. Mas eu quero te dizer, cara, eu te amo e eu quero que você viva o melhor que Deus tem para sua vida. E aí eu gosto de fazer essa forma de aproximação, porque isso quebra barreira. Eu não vou contra ele e falo, você está completamente errado. Esse teu caminho, não. Eu tenho convicção do meu caminho. Você tem convicção do seu caminho. Eu vou fazer uma coisa. Deus, esteja aqui no meio da gente. E eu acredito muito que relacionamentos abençoados por Deus, abre portas. Isso é o fato. Abrem portas. Então, você consegue chegar. Então, eu já tive contatos com pilotos de Stock Car que são cristãos. Eu já tive contato com pessoas de outros segmentos, do surf, que são cristãos. Eu já tive contato com pessoas que não são cristãos e que estão nesses meios também, mas que a gente pode dar um alô, um sinal, claro, né? Sempre ter um sorriso e um abraço, pronto. Porque muitas vezes a gente sabe que o amor ele quebra barreiras. Então eu não vou chegar para alguém que tem uma outra crença e vou fazer uma cara feia, vou ficar sisudo para ele e vou virar as costas. Não, eu vou ter um sorriso para ele, eu vou ter um aperto de mão, eu vou ter um abraço e eu vou falar que prazer te conhecer. Tem mudando de A para B. Imagem que você, se fosse levar para o túmulo, imagem de voo, tá? O que você levaria? E melhor, o que você ia escrever na sua lápide embaixo dessa fotografia? Cara, uma imagem muito legal que o voo nos permite é quando a gente fala entubar. Entubar é entrar na nuvem. Então você está naquela térmica debaixo de um cúmulo e o cúmulo está se formando em cima de você, aí você entra dentro dele, aí quando você está dentro dele, você bota na bússola ou no GPS o norte para sair, né? E quando você está começando a sair, às vezes, dentro desse tempo que está dentro da nuvem, abre um buraco nela e aí em cima aparece a sua sombra e um arco-íris em volta. Que lindo. Né? E aí de repente aquilo começa a abrir e você tem aquela visão do chão de novo. Essa visão é fantástica. E o que você escreveu embaixo na lápide? Essa visão... Que frase quer colocar? Valeu a pena voar.
Pergunto, por que seu olho brilha quando você pensa nisso? Por causa... Porque o olhinho, você não sei se você viu, né? Mas chegou a ser o rainho do negócio. Porque são momentos, acho que para um ser mortal, são oportunidades. Eu sempre gostava de falar isso para os alunos. Falei, vocês fazem parte de um percentual muito baixo. Porque mesmo na aviação, existe um número de pilotos que eu não tenho a proporção. Mas vocês que estão na cabine e pilotando de dia, de noite, vendo o dia amanhecer lá de cima, são vistas maravilhosas. Já é para um horizonte, para um universo de 8 bilhões de pessoas, você fala, já somos privilegiados. Quando você pega piloto de asa, piloto de parapente, você vê que esse universo, mesmo tendo, é um número reduzido. Então, nós somos agraciados por poder ter essa visão, por poder experimentar isso. É o que eu brinco, né? O escritor que eu trabalho é apertado, mas o visual da janela é excelente. Ela é muito bom, o escritor não é tão bom, mas o visual da janela é ótimo. As poucas oportunidades que eu tive de decolar e pousar numa cabine, de tendo a vista aqui do piloto, chegava e encontrava algum amigo, alguma pessoa de relacionamento, que vai na cabine com a gente eu ficava doido. Maravilhado. Falei, por que eu não fui para essa carreira? Foi muito melhor. Dona Michele, uma pergunta para o pastor Roger. Vai perguntar sim. Ela tem vergonha. Faz uma pergunta. Não, primeiro você, depois ele. Ele primeiro? Roger Júnior, pergunta para o seu pai. Ué, se vira, meu filho. Ele já voou comigo 4 vezes. Já? Pergunta para ele. O que você quis perguntar que não perguntou até hoje? Sério, aproveita e embalo. Não, é no contrapé aqui, meu filho. Aqui é sem pulo. Eu acho que vivendo com meu pai assim, hoje com, não chamando de velho, mas com a idade mais avançada, que formas que você ainda vê de usar isso a favor do seu ministério e também de trazer isso para outras pessoas da nova geração? Todas as vezes que eu acho que as pessoas nos veem, porque se você puxar a ficha e falar quantos pastores voadores de asa delta existem... É você. Então, isso é uma coisa muito legal, porque as pessoas nos veem, as pessoas nos conhecem, principalmente quando você vai falar de um pastor, né? Imagina aquele cara com colarinho, com clérigo, com gravata. É uma outra postura. Apesar de hoje a gente ver um evangelho mais leve nessas configurações, né? Naquilo que você usa, a gente não usa uma roupa que quebre valores de pudor, esse tipo de coisa. Claro. Mas uma camiseta, um tênis, isso daí hoje não tem mais esse peso, né? Mas eu vejo que quando as pessoas olham pra gente, falam, eu vou, de vez em quando tem algum da igreja que tá numa montanha, pastor, olha aqui, eu tô nesse lugar, eu mando uma foto de algum lugar que o pessoal tá voando, seja ali em Campos do Jordão, no Pico Agudo, seja na Pedra Grande, em Atibaia, ou em Poços de Caldas, as pessoas quando passam lembram da gente, falam, é aqui que o pastor gosta de voar no escritório. Então eu vejo que isso é algo que sempre vai mexer com eles, porque eles veem que a gente sendo homem de Deus, pastor, aqueles que pregam a palavra, que falam de princípios, que falam de valores, também tem esse prazer de poder fazer algo como a gente faz, né? Que é voar de asa, pegar uma moto, poder viajar de moto. E aí já tem mais pastores que fazem, né? Você perguntou pro pastor Roger. Quero que você pergunte pro teu pai. Pro seu pai. Curiosidade, que você quiser, ou que você não queria falar para ele. E agora aproveita o embalo que eu seguro ele aqui. Não, mas é que a gente tem 4 filhos, né? Então cada filho viveu uma fase diferente dos meus pais. Talvez eu ainda peguei um pouco dessa fase de voo dele mais intenso, diferente dos meus irmãos. Mas eu acho que é muito legal ver que em todo lugar que a gente chega relacionado a esse meio, o legado que ele deixou, assim, o reconhecimento que ele tem como um cara amoroso, um cara diferenciado, é o que impulsiona muita gente, assim, a ter esse orgulho de olhar pra ele como filho e dizer, tipo assim, é nesse lugar que eu quero chegar. Não necessariamente na aviação, porque nem todos são apaixonados por isso, né? Mas eu acho que em toda a vida dele, assim, tanto no motociclismo como dentro da igreja, ou como amigo nos momentos cruciais, assim, como aquele homem apoiador, eu acho que é um orgulho para nós como filhos levar esse legado dos meus pais para as próximas gerações. Matou a pau, hein? Dá licença, hein? Horski, pergunta pro pastor Roger. Tem vontade de você ser piloto de avião, piloto privado, alguma coisa dessa qualquer? Com certeza. E por que não faz? Pois é. E agora, daqui a pouco, é 65 o máximo, não é? Profissionalmente, mas você é pastor, meu filho. A profissão não tem limite, tá? Pode até 100 anos, tá melhor caminha. Eu, com certeza. E como? Eu te falei, né? Eu tenho um aluno meu que eu ensinei ele a voar de asa e de paraglider, e ele gostou tanto de voar. Depois ele foi para planador, e de planador ele foi para avião, e hoje ele tem avião de acrobacia. Você falou. E aí ele faz uns posts fazendo acrobacia, daí eu mando para ele, que maravilha teu avião. Mestre,
mestre, vem voar comigo, mestre. Lá em Bragança, ele mora em Bragança, e o avião dele fica lá, e qualquer dia eu vou dar uns looping lá com ele. Eu falo como é que eu conheci seu pai. A gente faz barba no mesmo lugar, né? Na mesma barbearia. E os dois têm Harley Davidson. E a alegria do harleiro é ver a volta do outro harleiro. Eu não sei quem perguntou ali, quem virou. Aquela Harley que tá lá é sua? Falei, a dele, não sei o que. Posso olhar? Já vem na sequência, né? Posso olhar? A alegria do harleiro. Passeio, né? Você com a sua esposa ali, e ó, a minha. a minha esposa lá, ó. Olha a cara dela ali, ó. Ele falou que ele vai colocar um CC bar pra você e um banco mais confortável. O pastor mandou mensagem pra você não prestou atenção, é importante. Ele vai colocar um CC bar e um banco mais confortável pra gente fazer um passeio de moto. Vai trocar o banco da moto e botar CC bar. O que eu acho legal, e agora eu vou descaracterizar de você, Roger, mas do todo, né? Essa maneira leve de encarar essa experiência com Deus, né? Quando você passa isso, vivendo isso, e não no mundo do seu surf, do seu voo, né? Das coisas que te identificam com o Roger, você abriu mão foi de espuma, né? Da cerveja, coisas pequenas dentro do teu universo que é muito maior. Quando você exprimiu aquela imagem bonita de você voando ali, isso é muito maior que uma latinha de cerveja. E você poder passar isso mostrando amor sincero, mostrando dentro de você sinceridade, ou seja, eu vivi e eu gostei. E gostaria muito que você pudesse gostar também, se for sua vontade, mas olha, eu gostei, ó. É legal pra caramba, experimenta que eu recomendo, certo? É Harley Davidson, né? A gente recomenda, o pessoal odeia, mas dá uma voltinha, você vê se solta, não? Passa pra gente uma mensagem para esses dias conturbados que a gente está passando. E conturbados, eu não falo tanto na parte financeira, que essa aí a gente cai, levanta e recompõe, mas mais na parte afetuosa. Eu vou te explicar o porquê. Eu notei no teu filho com você um amor sincero e puro. E isso no mundo de hoje, pais, filhos, né, não é mais o que acontece de forma frequente. Né? A gente vê coisas... eu sou velho, né? Você não um garoto, mas eu sou velho. Tem que te agradar, né? A gente vê acontecer, a gente não acredita. Então, como é que você tem para esse universo aí que está tão conturbado, mexido? Sim, a gente olha para o mundo de uma forma geral e a gente vê quanto sofrimento. Então, nós que trabalhamos com vidas e pessoas, a gente tem visto quantas pessoas marcadas, feridas, relacionamentos rompidos entre pais e filhos, filhos e pais, entre marido e esposa, pessoas afundando em depressão, em tanta dor, em tanta tristeza. E a gente tem uma compaixão muito grande por isso. No meu 7º ano de casado, a gente sofreu falência do casamento, falência brutal por causa de escolhas e decisões de estilo de viver a nossa vida. Mas nós experimentamos essa reconciliação e restauração quando viemos a ter esse conhecimento genuíno de quem é Jesus. E quando isso aconteceu, nós começamos a experimentar toda essa restauração. Então hoje eu continuamos olhando para esse cenário e tentando fazer algo por isso. Como pastor hoje, nós temos um trabalho muito direcionado para curso para casais, congresso de família, vamos ter agora, retiro para casais, culto para casais, aconselhamento, clínica pastoral, que atende cônjuges, pais, filhos. Eu tenho um filho que é pastor também e que manda muito, hoje, aliás. Cuida dos adolescentes, né? E a gente olha para tudo isso e a resposta que a gente tem para dar, Senhor, eu tenho feito tanto por nossas vidas e eu não posso ficar engordando com isso, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que estão necessitadas, e é só olhar ao nosso redor que a gente vai ver isso frequentemente, aonde a gente vê. E a mensagem que eu tenho é: há uma esperança para aquele que crê. Creia que esse quadro que você está vivendo, por mais tenebroso que ele seja, existe uma restauração, existe uma chance de você viver uma vida bem melhor. Basta você conhecer aquele que fez tudo por nós e que quer fazer algo pela sua vida. Aí você fala, mas por que não fez até agora? Porque faltou a nossa busca. Ele não arromba a porta, né? Ele bate a porta. Nós abrimos a porta. Fala, entra no meu coração, entra na minha vida, muda tudo que está errado, toma conta, tá aqui a chave da casa. Essa entrega que eu posso fazer, que nós podemos fazer como seres humanos, é que vai fazer toda a diferença. Então esteja preparado para isso, abaixa a guarda, deixe ele entrar e você vai ver como é bom. Como é que eu encontro o pastor Roger? Não o pastor Roger, mas a igreja, que você ministra, eu sei que é uma igreja grande, encontrar você pessoalmente, eventualmente, é mais complicado. Mas como é que a gente encontra? Nós estamos ali, a Verdade e Vida é uma igreja aqui em São Paulo, aqui
na Vila Santa Catarina, a igreja sede. Nós temos algumas outras igrejas em outros lugares, mas nós estamos aqui na sede. Então, pelo Instagram, nós temos Verdade Vida SP. Verdade Vida SP. Verdade Vida SP. Nós temos o nosso canal no YouTube também, que é Verdade Vida SP também, né? O nosso canal onde estão as nossas reuniões. E quem quiser ir aparecer lá, Rua Carlo Carra, 164. Vai ser um prazer recebê-lo. Vai ser receber o cafezinho. Vai sempre ter a sala do cafezinho ali. E com um abraço. Café do Éden. E com um abraço e um sorriso. Show de bola. Por favor. O que você fez, trazendo também um pouco sobre meus pais, assim, eu acho que desde quando o tio Marco e o tia Rô entraram na vida dos meus pais, que foram os primeiros pastores que lideraram eles, e acompanhando toda a história dos meus pais, eu acho que eles sempre trouxeram isso pra gente como exemplo, que não é sobre apresentar uma religião, uma vida de estilo religioso, é sobre apresentar um relacionamento, se permitir viver. Então, eu acho que é isso que eles também, é um legado grande que eles deixam em todas as áreas que eles tocaram, assim, eu acho que é sobre isso, essa paixão de viver, essa intensidade de relacionamento com Jesus é diferente de apresentar uma obrigação de mudar um estilo de vida, assim. Paz, eu conheço pouco seu pai, mas eu acho que, cara, que você foi mais bem sucedido, fora o voo, fora o surf, fora ser pastor, foi na maneira de criar teus filhos. O pouco conheço do seu filho, que é pastor, desse menino agora aqui, meus parabéns pelo Pedro, meus parabéns pelos teus filhos. Eu acho que o teu amor da sua esposa criou pessoas boas, o que eu acho que como pai é o que mais pra gente, é você olhar e falar assim, porra, criei um cara bom, uma pessoa boa. Isso eu acho que é ser vencedor. Não interessa se ser rico, se tem cabelo, o que for. Mas você olha aquele coração e fala, pô, criei um coração bom. E esse legado de pai, eu tenho certeza que, para quem acredita em Deus, não, eu acredito em Deus, veio de Deus para você, você passou para os teus filhos. Então, meus parabéns por isso. Muito obrigado. Eu acho que nessa área você ganhou o Oscar do voo livre. Ele é o responsável. Simbora, vamos posar? Vamos! Posar, comandante? Botamos na final, homem? Já viu uma parada? Posso liberar os passageiros? Pode liberar? Pode liberar. Está de choque? Latão 23, libera os passageiros. Tá liberado. O tempo em São Paulo é de 23 graus. Ficou feliz pelo speech? Obrigado por tua generosidade, pelo Obrigado. teu tempo, pelo carinho, Prazer. principalmente pela sua energia maravilhosa. Obrigado. Obrigado.